Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Caramba, quanto tempo eu não vejo vocês, quanto tempo eu não volto pro canal, já fazem alguns meses, mas enfim, eu tive que fazer vários projetos extra canal relacionados a meus TCCs, relacionados a estudos para o Enem, enfim, eu tive que realizar vários projetos por fora, então acabou que eu não tive tanto tempo para focar no canal. Mas agora eu voltei e finalmente eu venho aqui gravar alguns vídeos para vocês. E hoje, claro, para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Faz tempo que vocês não me veem. Meu nome é Nicolas e hoje eu vim com um tema relacionado ao que você faria com uma carteira de R$500. Como que você investiria isso? Então, sem mais enrolação, vamos voltar agora pro vídeo. Bom, isso não é para todo mundo, mas essa é exatamente a maneira que eu utilizo para conseguir investir R$500 todos os meses e, como todos os bons investidores falam, fazer meu dinheiro trabalhar por mim, até mesmo enquanto eu ainda durmo. Então, vamos lá. Bom, quando eu comecei a investir, eu achava que você precisava de pelo menos R$1.000, R$2.000 para você pelo menos começar, mas isso é uma grande mentira. Muitos amigos meus, inclusive me disseram que com R$500 você não consegue nem começar, mas isso também é uma grande mentira. Tanto que hoje eu já tenho um certo dinheiro investido, ao todo o ano nem terminou ainda, eu já tenho 13% de rentabilidade, enquanto muitos deles ainda estão devendo até a fatura do cartão de crédito. Por isso, é preciso colocar aqui, não é o tanto que você tem, mas sim o que você faz com o dinheiro que você tem. É o que você consegue trazer mesmo com pouco. Então, vamos continuar. Bom, vamos lá. A primeira peça de tudo isso é a base. Você precisa primeiro investir na sua renda de emergência, na sua reserva de emergência. Porque, cara, todo mundo precisa ter isso em mente. As pessoas pensam que quando você começa a investir, você só tem que jogar seu dinheiro na bolsa e esperar render. Não, educação financeira começa com reserva de emergência. Um bom exemplo é, imagina que você começa, de repente você arranjou um emprego, trabalha, você tem um capital de giro girando lá no seu salário, todas as vezes você consegue receber, você paga as suas contas, mas de repente você é demitido assim, de repente. Cara, ter uma reserva de emergência te diferencia de quem vai sofrer e quem não vai sofrer. Um cálculo simples é, você pegar todos os seus gastos do mês, tudo que você gasta em um mês só, multiplicar por 6 e você vai ter 6 meses de reserva de emergência. Isso vai te garantir 6 meses sem passar fome. 6 meses com você pensando no que você pode, seu próximo passo. Como que você vai arranjar um emprego? Não sei, mas você tem 6 meses para pensar. Então, ter uma reserva de emergência é o principal e a base para todo investidor iniciante. Bom, criada a sua reserva de emergência, agora vem a fase 2, que agora é relacionado ao crescimento previsível do seu patrimônio. Agora você pode investir tanto no Tesouro IPCA, Tesouro Direto. Isso são coisas que são diferentes de reserva de emergência. Não invista seu dinheiro de reserva no Tesouro IPCA ou esses tipos de tesouro diferentes, porque eles são diferentes. Quando você investe neles, você precisa de tempo para sacar. Então, as emergências não necessariamente precisam de tempo. Você não tem tempo para você resolver uma emergência. Às vezes você quebrou um braço, você precisa ir para o médico. Você não vai conseguir sacar o dinheiro do seu tesouro a tempo de você conseguir pagar a consulta no hospital. Então, não invista o seu dinheiro de reserva de emergência, todo esse dinheiro que você juntou por 6 meses para você ter dinheiro por 6 meses para qualquer caos que aconteça na sua vida. Não invista esse dinheiro no tesouro, porque o tesouro demora para você sacar. Então, se você se machucou no sábado, seu dinheiro só vai cair na segunda. Não tem como você ficar 3 dias machucado. Então, mantenha isso em mente. Essa parte é a necessária para você manter uma renda estável de rendimentos. Então, vamos para a fase 3 agora. Bom, agora tem a fase 3, que mais ou menos, se você fosse exemplificar, as últimas partes que eu disse era como se fosse a fundação, depois o cimento, e agora é o tijolo, que é o que vai levantar a sua casa. O que o tijolo faz? Ele, depois das fundações, ele estabelece a proteção. Então, você vai fazer o quê? Você pega esse dinheiro, o que restou, mais ou menos 200, 250, R$300, você pode investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, aí fica da sua escolha. Tanto que existem muitas ações muito baratas. Por exemplo, o Banco do Brasil custa hoje R$20, R$21. Então, por exemplo, um fundo imobiliário bem barato também é o MXRF11. Custa 10, 11, 9, ele varia entre esses preços. Dependendo do momento que você olhar, talvez ele seja mais alto, talvez ele seja mais baixo do que eu disser aqui. Mas ele é um tipo de investimento, um tipo de ativo que varia e você pode comprar mesmo com pouco. Então, você pega esse dinheiro que te restou e joga nesses tijolos que vão te fazer crescer o patrimônio ao longo do tempo. O que eu disse antes era que tesouro é um crescimento previsível, porém ele é pequeno. Agora, você precisa de dinheiro, você precisa de lucro a longo prazo. Então, invista seu dinheiro em ações, fundos imobiliários ou até cripto, caso você tenha um conhecimento que o ativo exige. E bom, agora é a fase 4, que é a mais importante de todas. O dinheiro é também.
mas essa não se perde no caminho, que é a fase da automatização do hábito. Uma coisa, o meu amigo estava certo, que com R$500 você não faz muita coisa, mas se você automatizar esse hábito e manter todos os meses um dinheiro investido, você vai pegar todos os meses da sua vida e agora começar a investir, mesmo que fosse pouco, 500, 400, 300, 100, até R$50. Se você continuar investindo todos os meses esse dinheiro, eu te garanto que só vai dar errado caso imploda uma guerra mundial ou você tenha investido numa ação que não realmente era tão boa quanto você imaginava. E bom, essas são algumas das coisas que você pode e deve fazer, mesmo com pouco dinheiro, para investir, você conseguir uma grana boa, ou até conseguir garantir um futuro para sua família, ou até um futuro promissor, um futuro mais tranquilo para você no futuro. Mas agora são algumas coisas que eu não faria com R$500. Então vamos a mais fundo nesse vídeo e mostrar para vocês o que realmente você não pode fazer com pouco dinheiro. Então vamos lá. Primeiro de tudo, não colocar tudo em criptomoeda. Isso também é uma coisa que você precisa pensar. Claro, você sempre vai ver algumas pessoas lucrando milhões de reais com criptomoeda assim, do dia pra noite. Mas não pense que esse caso pode ser o seu. Então, cara, pense o seguinte, criptomoeda é uma diversificação. Você pode investir em cripto, mas não invista tudo, porque ele é um ativo muito volátil e você precisa de estudar bastante, para dizer o mínimo, como funciona ele para conseguir lucrar a longo prazo. Então, claro, existe o Bitcoin, existe a Ethereum, existe a Solana, existem várias tecnologias que realmente fazem sentido e você pode investir. Mas eu não diria para investir tudo o dinheiro, porque esse ativo do dia para noite pode quebrar, pode acontecer alguma coisa. Claro, o Bitcoin é muito improvável que isso aconteça, a Ethereum é muito improvável que isso aconteça. São criptomoedas muito mais promissoras do que a Dogecoin, do que qualquer outra meme coin. Então, quando você for investir, você pode, mas não invista tudo, porque isso pode ser um grande perigo para sua carteira. Bom, o segundo erro que eu não cometeria investindo R$500 é investir sem meta, sem objetivo. Quando você investe sem objetivo, você fica a ver navios. Você não consegue saber o que você quer. Você quer aposentar? Você quer pagar um carro? Você quer comprar uma casa? O que você quer fazer com esse dinheiro que você está investindo? Você quer alguma coisa a longo prazo? Então você tem que guardar o dinheiro, você tem que investir e não vender. Você quer lucrar a curto, a médio prazo? Então você tem que saber o que você está fazendo. Investir em ações que dão dividendo, que é para o longo prazo. Investir em ações que vão subir de valor, que é para o médio, que é para o curto prazo. Para diversificação, você tem que entender qual que é o seu objetivo com as ações e com os investimentos para você conseguir seguir o seu plano sem se perder no meio do caminho. Então, primeiramente, faça um questionário, comece a pensar um pouquinho antes de investir para você entender o que você quer, qual que é a sua mentalidade e qual que é o seu objetivo. E o terceiro erro que eu não cometeria jamais, pode parecer até meio irônico, mas é seguir dica de influenciador na internet sem pesquisar a fundo o que ele está querendo dizer com aquela informação. Então às vezes você vai escutar alguém, invista nessa cripto, invista nesse fundo, invista nesse tanto. Você vai lá, coloca o seu dinheiro e o dinheiro desaparece. Então você precisa, primeiramente, entender o que esse cara tá querendo dizer com o que ele tá falando. Ele tá querendo realmente, ele tá focando no seu futuro? Então você tem que pesquisar o que ele tá dizendo. Ele tá querendo te dar um golpe? Muitos golpes nascem assim. Então você precisa entender o que esse cara tá falando. Entendeu? Pesquisa, vai um pouquinho mais a fundo. Pensa como se fosse uma recomendação para você entender. Então ele falou o nome de uma ação? Beleza, falou o nome. Não invista. Pesquise, entenda o que significa aquela ação, quais que são os balanços, quais que são as demonstrações financeiras, o que está acontecendo naquela empresa para realmente valer a pena você colocar seu dinheiro. Só depois disso você pode investir. Então, isso é mais uma coisa que eu não faria. Enfim, na verdade, montar uma carteira com R$500 não é muito sobre investir, mas sim sobre começar. Você precisa iniciar a sua carreira no mundo dos investimentos, porque, querendo ou não, o brasileiro, hoje em dia, precisa necessariamente entender de dinheiro para conseguir sobreviver numa nação que o prejudica de todas as formas, tanto com os impostos, tanto com as políticas, enfim. Você precisa, pelo menos, se proteger de alguma forma. E os investimentos são a principal forma de você conseguir manter uma qualidade de vida minimamente positiva e até às vezes acima da média de uma maneira mais tranquila, sem precisar criar uma empresa, sem precisar trabalhar demais, trabalhar por muitos anos até você se aposentar e acabar que você vê que não viveu a vida o suficiente. Então comece. E é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Até coloquem o quanto que vocês têm para começar a investir. Eu posso até montar uma carteira personalizada no futuro, com os próximos vídeos. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado da minha volta. Eu espero que vocês apreciem o que eu tenho a oferecer. E caso vocês queiram saber como eu comecei a investir, assistam esse vídeo aqui, tá aparecendo aqui do lado. E até a próxima. Tchau!